Olá, paz para você, tudo bem? Aqui Eliseu Gomes. E a pergunta que me chega: como era a liturgia e a forma de culto nos tempos de John Wesley e dos primitivos metodistas? Como é que eles faziam? Como é que eles cantavam? Se eles começavam o culto com oração, com cânticos, lendo a Bíblia? Bom, antes de mais nada, eu quero apresentar aqui o meu apostilão do metodismo. Acabei de confeccionar, é uma reedição. Tem uma outra apostila, eu chamo de apostilão. Tem um outro igual, a mesma grossura. Essa aqui tem 670 páginas, quase 700 páginas. Então você que não adquiriu ainda, aqui tem a obra completa sobre o metodismo e você vai ser muito abençoado e vai te ajudar. Bom, vamos lá à pergunta que fizeram sobre a liturgia do metodismo primitivo. Como é que eles faziam na época de John Wesley? Na verdade, temos que fazer uma remetência à época e buscar um pouco lá atrás no histórico da igreja. O metodismo ele é uma vertente do anglicanismo. Então, a igreja anglicana, quando surgiu, ela produziu o seu material litúrgico. Na época de 1530, 34, quando o Henrique VIII, então, separou-se da igreja de Roma, o bispo Thomas Cranmer foi o que idealizou a confecção da nova liturgia da igreja, porque, na verdade, a igreja anglicana é oriunda da igreja católica. Eles não tinham outro Deus a não ser o mesmo que os católicos falavam, um outro Cristo a não ser o mesmo que os católicos falavam. A forma de cantar, de louvar, de fazer o culto, então eles já tinham a tradição. Mas eles precisavam se diferenciar do movimento católico. E daí vai ter o início de um movimento chamado puritanismo, que é o detox, desintoxicar-se da igreja romana. E é claro, eles vão mexer em muitas coisas, vão se tornar iconoclastas, vão ver a questão da roupa, da vestimenta, vai ser um motivo de grande celeuma entre eles, e assim vai. Quando o Thomas Cranmer, então, ele começa a idealizar como é que seria o processo da igreja anglicana, ele cria uma espécie de caderno, de cartilha, com o nome de Livro da Oração Comum, Locke, Livro da Oração Comum. E nesse livro ele coloca lá cânticos, ele coloca os rituais, cerimoniais, sacramentos da igreja. Aliás, o cântico já havia um saltério, que era um inário, mas também a prostestella era bem catolizada. Eles tentaram resumir tudo nesse livro da oração comum, que era um guia litúrgico da igreja anglicana. Esse guia litúrgico não foi uma invenção completa do Thomas Cranmer. Ele fez um resumo e adaptou aos livros católicos. Por exemplo, na época tinha o breviário, o missional, o pontifical, o manual de ritos. Eram 4 livros que os católicos usavam. Então ele pegou os 4 livros, compilou num só e criou o Livro da Oração Comum, que o rei mandou distribuir em todas as igrejas anglicanas do país. Era um livro que trazia uma liturgia, porém um pouco diferenciada da igreja católica, para dar aquele ar de igreja nova. Esse livro sofreu algumas mudanças. Quando o Henrique morre, o filho dele, o Eduardo VI, vai assumir o trono, vai continuar o trabalho do pai. Nesse caso ele é o protestante, contra a igreja católica, né? E é outro assunto. O Eduardo VI fica pouco tempo no poder, e o Thomas Cranmer, que está auxiliando, porque ele era até um menino, o Eduardo VI é um menino, né? Quando o Eduardo morre, a meia-irmã dele, que é a Maria, que é chamada Maria Sanguinária, assume o trono da Inglaterra, e ela então manda recolher o livro da oração comum e volta o país ao catolicismo, porque ela tinha raiva do pai, porque o pai abdicou da mãe dela, rejeitou a mãe para casar com Ana Bolena. Maria Sanguinária morre, né? Ela matou muita gente em nome do catolicismo. Aí assume a meia-irmã, né, que é filha de outra, da Ana Bolena, com o rei Henrique VIII, que é a Elizabeth. E ela vai trazer de volta o livro da oração comum. Mas aí, um pouquinho antes, 1552, o livro sofre uma mudança. É uma adaptação
ao roteiro da Igreja Anglicana. Depois que a Elizabeth morre, ela deixa a Via Média pronta, que é um momento dela conciliar católicos e protestantes embaixo do parlamento, sob o parlamento de Westminster. O livro da oração comum ele vai ser retirado porque vai haver uma insurreição católica, mas depois a coroa prevalece, o livro volta, entre idas e vindas, o livro ficou. Nesse contexto vão nascer os avós e os pais de Wesley. Eles vão assimilar todo o livro da oração comum. Eles vêm com esse livro, e quando Wesley nasce, então, eles são anglicanos, ele vai ser criado na liturgia anglicana. Quando ele começa as chamadas sociedades, lá por 1739 em Londres, eles não vão criar um sistema litúrgico. Na verdade, Wesley não tinha na cabeça a vontade de fazer uma nova denominação. Ele queria reformar a igreja anglicana. Ele fala isso nos diários e todo mundo sabe, inclusive você tem que adquirir o apostilão para você entender melhor essas histórias aqui. Bom, então ele vai usar, né, essa questão da liturgia anglicana para conduzir o povo metodista, mas ao longo do tempo vão se criando alguns cultos especiais, por exemplo, a festa ágape, que era uma imitação da Santa Ceia. Em lugar do vinho havia água e o pão, eles remetiam isso à comunhão total, só podia participar quem era membros da sociedade. Eles vão criar a vigília, a oração do pacto, que é aquela oração tremenda que eles faziam todo primeiro domingo de janeiro. Enfim, as sociedades metodistas, mesmo Wesley incentivando-os, quando acabasse a reunião, fosse para a igreja oficial, mesmo que Wesley incentivava-os para que fosse a igreja oficial, a igreja anglicana, não teve como conter, o grupo se caracterizou. E aí Wesley, em 1780, cria a primeira coleção de hinos que o Charles Wesley escrevia. Dessa coleção entrou também alguns hinos do John Wesley, uns 20 hinos. A maioria, sim, era do Charles Wesley, justamente o músico da família. A mulher dele, Sarah Gwynne, ela que escrevia a pauta, o Charles só tocava saltério e tocava craviola, tipo uma pianola. E a mulher dele que escrevia a música, ele não escrevia a música, ele só rabiscava algumas coisas. O Wesley entrou, e também entrou alguns hinos do Isaac Watts, muito conhecido, muito famoso. Esse hinário ele teve muitas, aliás, foram 56 coleções. Das 56, 37 eram só de músicas do Charles Wesley. Ele compila esses livros para reunir as músicas mais cantadas. Mas o fato é, o primeiro período, então, da liturgia anglicana vai ter aí de 1542, não metodista, anglicano ainda, né? E vai entrar pelo metodismo até 1739, quando começam, então, as chamadas sociedades metodistas. A partir daí, os metodistas mantêm o livro da oração comum com algumas coisas paralelas, alguns sermões de Wesley, as músicas de Charles Wesley. Isso dura até 1784, quando ele vai formar o primeiro, aliás, 1780, ele forma o primeiro inário, mas em 1784, dado a chegada dos ingleses e irlandeses do Reino Unido lá na nova colônia, que é os Estados Unidos, o Francis Asbury, o Thomas Cook e o Philip. Então ele vai ser obrigado a criar uma denominação, porque com a ascensão da Guerra Civil, o povo americano está querendo independência, os anglicanos estão quase sendo expulsos por causa da coroa, os pastores anglicanos não ficam, eles deixam o local, então o metodismo tem que assumir esse povo sem pastor. E para assumir, tinha que ter uma característica de igreja. Como não tinha igreja oficial da América, porque era anglicana, eles estavam querendo mandar a anglicana embora por causa da independência, o metodismo, então, acampou. Nisso aí, o Wesley teve que, então, começar uma denominação. De qualquer forma, teve que começar. E aí, 1784, ele escreve uma pequena e simples liturgia baseadas ainda na liturgia anglicana, que era uma cópia atualizada e modificada dos 4 livros católicos. Então agora ele tem uma liturgia própria. Isso vai perdurar até 1700. Então a primeira fase é 1552 a 1730 ou 29.
Tem 29 a 39, né? Depois de 1739 até 1784, que eles vão usar o Locke. De 1784 a 1970, então começa, aí tem duas fases, a fase alta, do alto metodismo, quando Wesley então implanta a nova liturgia, e o baixo metodismo litúrgico, quando a igreja se prolifera pela América, vem então o movimento Holiness, que é oriundo metodista, a Rua Azusa, o avivamento lá que teve nos Estados Unidos, que inspirou tantas denominações que há no Brasil. Então, nesse período, a igreja metodista se solidificou nos solos dos países que ela estava. Aí ela vai ter algumas características próprias, aí sim. Então, é muito peculiar a igreja metodista, uma igreja pertencente ao metodismo. Aí teve a episcopal, teve a unida, a igreja do Nazareno e outras ramificações, né? A do Brasil, 1930, a Wesleyana, 67, a igreja metodista livre, 1760, 1860, em Pequim, um bairro de Nova York. Do tronco metodista, muitas denominações surgem e com as suas peculiaridades litúrgicas, mas o que reúne todas de uma forma mais próxima é que em cada igreja metodista havia uma cruz externa e uma torre. Também dentro aquela mesa a mesa santa, né, mesa da comunhão. O púlpito era assim, era ainda estilo anglicano. No começo era um púlpito à esquerda, o púlpito principal à esquerda, onde falava o pastor. O púlpito menor, onde o lectorum, ficava do lado direito, onde lia os avisos da igreja, os ecúmenos falavam, né, os curas, que são os diáconos e tal, e o púlpito para o pastor. E essa é uma prova de que o metodismo não passa pela reforma magistral de Lutero, nem a reforma radical de Zwingli, porque quando a reforma acontece, eles unificam o púlpito para dar aquela ênfase e autoridade da Bíblia, mas eles se esquecem que eles voltam ao catolicismo, porque no catolicismo havia um púlpito também, que chamava de ambão, que em grego significa elevação, um púlpito que ficava na frente um pouco maior, onde se concentrava as coisas do serviço do culto. Quando o puritanismo aparece e a igreja anglicana, então eles liberam, eles separam um pouco, deixam o púlpito maior para o pregador, para o sacerdote, né? E o púlpito menor para os leigos ou para alguém da igreja que vai dirigir o culto. A igreja metodista ela continua com esse modelo. Esse púlpito central que a gente usa hoje é fruto da reforma protestante, que não tem nada a ver com a gente, né? No caso dos metodistas. O metodista não passa pela reforma magistral nem radical, é uma reforma anglicana. Aliás, não é nem reforma, o metodismo é evangelical, ele é consequência da reforma anglicana de Henrique VIII. Esse púlpito então ficam assim, mas com o passar do tempo eles são unificados. Aí fica um púlpito mais embaixo e um púlpito mais em cima, ali com o mesmo sentido, né? Então havia 3 pisos: a plataforma, o átrio, que é onde o povo fica, o segundo piso que fica aquele púlpito menor, e o terceiro piso o púlpito maior. Hoje o púlpito desceu, ficou um só, a gente misturou um pouco de igreja reformada com igreja anglicana e tal, e ficou legal. Hoje não é o mérito da questão isso aí agora. E essa liturgia eles preservam as festas que eles faziam, né? Sempre com cânticos e a palavra. Não tinha esse modelo de oportunidade. Esse modelo de oportunidade, fazer um solo, de cantar, vai nascer no século XIX, com a ascensão do movimento Holiness, quando os metodistas pregadores e batistas congregacionais vão às ruas pregar. E aí eles têm cantores, que até o Moody, 1800 e tal, 1850, 1860, 70, ele tem o Sank, aquele cantor das cruzadas. Depois o Billy Graham, que começa também cedo, em 1900 alguma coisa, 1960 e 1950, o Billy Graham vai usar o Beverly Shea para também cantar. Essa questão da apresentação, ela vai surgir a partir daí, mas antes um pouquinho era o canto congregacional, dos coros. Uma coisa peculiar também nessa época é o colete clerical, que todo mundo acha que é católico, e não é católico. O colete clerical foi feito por o reverendo MacLeod, um irlandês. Ele, em 1827, ele tinha o costume de trocar a roupa do sacerdócio, que na época de Wesley já usava os sobrepeles, que era
o clérigo usava uma roupa preta com um lenço branco por cima. E parecia uma gravata até, mas a gravata vai surgir depois com Napoleão. Esse sobrepéres que eles usavam, eles identificavam como um clérigo, né? No tempo desse pastor, Mike Lowell, né, ele usava muito trocar a camisa clerical, então ele tinha muito dificuldade com toda aquela roupa. Eu tiro o colete, ponho o colete. Ele fez o colete fixo, pequeno, e aonde a roupa vinha, dava um corte na gola, podia ver que ele estava diferenciado como um clérigo. Isso pegou e começou a ser usado, foi adotado pela igreja anglicana, as igrejas presbiterianas, mas só em 1962 que a igreja Católica vai assumir isso como, né, algo oficial. Depois do Vaticano II que eles começam a fazer isso. Então o artefato não é católico, é protestante. Aí você vai ter até 1970 esse tipo de igreja, com o advento do chamado pentecostalismo e o carismático. Então vai haver mudanças agora a partir de 1970. Inclusive no caso da igreja wesleyana, ela tem um avivamento no dia 5 de janeiro de 1967, no Nova Friburgo, e ela assume a harpa da Assembleia de Deus. Você tem uma ideia como é que muda a situação. Então o púlpito centralizou, deixou os cantos. Agora tem uma música mais carismática e importou-se das cruzadas do movimento Holiness o canto solo, a apresentação. Aí mudou. Hoje em dia, de 1700 a 1970 a 2018, cada igreja faz o que quer, você não sabe a identidade de cada um. Agora é a era do púlpito escuro, né, do louvor no escuro e muita luz na frente, e Deus sabe que vai vir mais aí na sequência das mudanças que a humanidade recebe. Fato é, como então eram os cultos metodistas? Primeiro, eles obedeciam o rito da igreja anglicana. Acabava a reunião das sociedades, das bandas, das classes, era mais um sermão e testemunhos e tal. Os cantos começaram a aparecer a partir dos cultos da vigília, o culto ágape, o culto do pacto. Mas era assim, eles cantavam 2, 3 canções e Wesley pregava. Na praça, na rua, era muito mais ênfase os cânticos, porque chamava muita atenção. E o Carlos Wesley usava fazer algumas músicas próximas aos populares para identificar o público, para tirar aquela ideia de igreja, né? Aquela música erudita, gregoriana, é uma música mais popular. Ela teve essas mutações. Agora, o que fica de lição para todos nós nesse sistema metodista wesleyano de liturgia é que em nenhum momento eles abriram a mão da centralidade do evangelho. A Bíblia sempre foi o tema central da adoração do metodismo wesleyano. Eu acho que isso não pode faltar de forma alguma. É a centralidade. Muda-se tudo. Eu lembro que na minha época de pequeno, não podia tocar guitarra na igreja, nem violão, nem bateria, era pecado. Hoje já pode. E tem até coisa que está demais aí que você nem se pode. O que não podemos perder é a centralidade da palavra. Isso não pode perder. Então, para os metodistas primitivos, a liturgia de culto não foi o tema principal. O tema principal era santidade. Espalhar santidade para toda a nação, pregar o evangelho de Cristo, a justificação pela fé, a escolha em vez da eleição. Então, esses foram os temas centrais da vertente metodista wesleyana. Deus abençoe a cada um, espero ter respondido. Se eu não conseguir responder, o tempo é curto, nós temos esse apostilão que você pode adquirir depois para ter na sua casa e você estudar. Deus abençoe e não se esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco.